Sua necessidade constante de estímulo está te enfraquecendo e te tornando pouco original. Enquanto você afoga seu potencial em uma rolagem infinita, as mentes mais brilhantes do mundo estão fazendo algo que você esqueceu como fazer. Absolutamente nada. Descubra por que o tédio estratégico é a arma definitiva para recuperar o domínio criativo que você trocou por dopamina barata. Você já percebeu que não consegue mais ficar 5 minutos sozinho com seus pensamentos, sem pegar o celular? Que a última ideia verdadeiramente original que você teve foi: quando mesmo? Se você não lembra, não está sozinho. E o mais assustador, isso não é acidente. Hoje vou expor o mecanismo invisível que está castrando digitalmente a mente masculina moderna. E mais importante, vou te mostrar o antídoto que os homens mais poderosos do mundo usam para recuperar seu domínio criativo. Fique até o final, porque vou te desafiar com um protocolo específico que vai separar os homens que consomem conteúdo daqueles que criam realidades. Estamos em 2026. A inteligência artificial não está apenas nos nossos aplicativos, ela está literalmente dentro da arquitetura da nossa atenção. E aqui está a verdade brutal que ninguém quer admitir. Você não está apenas usando redes sociais. Você está sendo programado por algoritmos projetados por algumas das mentes mais brilhantes do Vale do Silício, com um único objetivo: manter você em um estado permanente de reação passiva. Pense assim: cada vez que você desliza o dedo na tela, um sistema de inteligência artificial está calculando, em milissegundos, qual conteúdo vai te manter preso por mais tempo. Não o que é melhor para você, não o que vai te fazer crescer, mas o que vai te manter clicando, rolando, reagindo. A economia da atenção de 2026 funciona como um cassino algorítmico. As luzes piscam, os sons tocam, as notificações vibram, tudo calibrado para hackear o sistema de recompensa do seu cérebro. E você se tornou o rato de laboratório, apetecendo o botão por mais um hit de dopamina barata. Agora compare isso com outro cenário. Isaac Newton, sozinho durante a quarentena da peste bubônica, em 1665, sem nada além do silêncio e seus pensamentos. Resultado, ele inventou o cálculo, formulou as leis do movimento e desenvolveu a teoria da gravitação universal. Tudo isso porque ele tinha algo que você perdeu: silêncio absoluto para pensar. Einstein caminhava sozinho por horas. Darwin passava longos períodos observando, pensando, processando. Nikola Tesla conseguia visualizar invenções inteiras na mente antes de tocar em qualquer ferramenta. O que todos esses gigantes tinham em comum? Acesso irrestrito ao espaço mental vazio, onde a verdadeira criação acontece. E você? Quando foi a última vez que ficou 1 hora inteira sem qualquer estímulo externo? Sem música, sem podcast, sem vídeo, sem notificação? A resposta provavelmente é: nunca. Aqui está o custo fisiológico que ninguém te conta. Cada vez que você pega o celular, por só 1 minutinho, você está treinando seu cérebro a buscar gratificação instantânea. Os microestímulos constantes, uma curtida aqui, um comentário ali, uma notificação acolá, estão literalmente rewirando seus circuitos neurais. Seu córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento profundo e planejamento de longo prazo, está atrofiando como um músculo que você parou de usar. O cérebro moderno se esqueceu de como gerar sua própria faísca interna. Ele se tornou dependente de estímulos externos para sentir qualquer coisa. E quando esses estímulos são removidos, pânico, ansiedade, desconforto insuportável. Isso, meu amigo, é a castração digital. Você ainda tem o equipamento, mas perdeu a capacidade de usá-lo de forma independente. Vamos fazer um experimento mental. Você tem 5 minutos livres entre uma reunião e outra. O que seu cérebro faz automaticamente? Pega o celular. Por quê? Porque seu cérebro sempre escolhe o caminho de menor resistência quando confrontado com o vazio. Sentar em silêncio e deixar sua mente processar informações? Alto esforço, resultado incerto. Rolar o Instagram e ver 50 imagens coloridas de pessoas vivendo vidas aparentemente perfeitas? Baixo esforço, dopamina garantida. Essa é a armadilha. E toda vez que você cai nela, você está reforçando um padrão neurológico devastador. Aqui está o que acontece no nível cerebral. Quando você cria algo, escreve um texto, resolve um problema complexo, desenvolve uma ideia original, seu cérebro está em modo de construção. As redes neurais estão formando novas conexões, a dopamina é liberada de forma sustentada e você experimenta aquela sensação profunda de realização.
Mas quando você consome conteúdo digital passivamente, scrolling infinito, vídeos curtos, memes, seu cérebro entra em modo de recepção. Você não está construindo nada. Você está apenas sendo bombardeado por simulações digitais baratas, que imitam a sensação de progresso sem gerar progresso real. E aqui está a parte sinistra. Seu cérebro não consegue diferenciar completamente entre os dois. O hit de dopamina de assistir 30 TikToks parece, momentaneamente, tão satisfatório quanto resolver um problema real. Mas é uma ilusão. É fast food mental, que te deixa desnutrido cognitivamente. A mudança neurológica é clara. De criador para consumidor, de arquiteto para espectador. De homem que constrói realidades para homem que reage às realidades criadas por outros. E tem mais. A incapacidade de ficar em silêncio está diretamente relacionada à perda do que Cal Newport chama de trabalho profundo. A habilidade de se concentrar sem distração em uma tarefa cognitivamente exigente por períodos prolongados. Essa habilidade, que separava os homens extraordinários dos medianos, está se tornando rara como ouro. Você não consegue mais fazer 4 horas de trabalho focado em um projeto complexo. 20 minutos e seu cérebro já está implorando por uma pausa rápida que se transforma em 40 minutos de consumo passivo. E quando você finalmente volta, aquela faísca criativa que estava começando a acender, apagada. Isso não é fraqueza moral. É condicionamento neurológico. E a boa notícia pode ser revertido. Agora chegamos ao antídoto. E eu te aviso, vai ser desconfortável. Porque o antídoto para a castração digital não é outro app, outra técnica de produtividade, outro hack de dopamina. É algo muito mais radical. É o que eu chamo de o vazio. O vazio não é o tédio preguiçoso de não ter nada para fazer. É uma prática mental deliberada, uma disciplina tão rigorosa quanto levantar pesos ou treinar artes marciais. É a arte de privar intencionalmente seu cérebro de estímulos externos para forçá-lo a entrar em um estado de resolução ativa de problemas. Aqui está o protocolo básico. 1 hora por dia, você se coloca em um ambiente sem qualquer entrada sensorial artificial, sem música, sem podcast, sem vídeo, sem leitura, sem celular, apenas você e seus pensamentos. Pode ser uma caminhada em silêncio, pode ser sentado em uma cadeira olhando pela janela, pode ser deitado no chão do seu quarto. O ambiente não importa. O que importa é a ausência total de distração. Nos primeiros 10 minutos, você vai querer desistir. Seu cérebro vai gritar por estímulo. Vai inventar urgências imaginárias. Preciso checar aquele e-mail. E se alguém me mandou mensagem importante? Isso é perda de tempo. Ignore tudo isso. Esses são os últimos espasmos de um cérebro viciado em dopamina barata, lutando pela sobrevivência do vício. Aqui está a diferença crucial. Procrastinação preguiçosa é evitar trabalho importante rolando Instagram. O vazio é criar intencionalmente espaço mental vazio, que serve como tela em branco para a inovação. Na procrastinação, você está fugindo. No vazio, você está caçando. Depois de 15, 20 minutos de desconforto, algo fascinante começa a acontecer. Seu subconsciente, privado de estímulos externos, começa a processar todas aquelas informações e problemas que você tem acumulado. Conexões começam a se formar. Insights começam a emergir. Ideias que estavam enterradas sob camadas de ruído digital começam a borbulhar para a superfície. Essa é a tela vazia, onde a verdadeira criação acontece. Esse é o espaço mental, que Newton, Einstein e Darwin tinham acesso constante e que você está prestes a reconquistar. Agora vamos falar sobre o que acontece quando você domina o vazio. E aqui está onde as coisas ficam realmente interessantes. Existe uma fase de transição que você precisa atravessar. Nos primeiros dias, talvez semanas, o desconforto vai ser intenso. Seu cérebro vai se rebelar contra a privação de estímulos. Você vai se sentir inquieto, ansioso, entediado de forma quase insuportável. Bom, esse desconforto é o preço de entrada. É como a dor muscular depois do primeiro treino, sinal de que você está forçando seu cérebro a se adaptar a um novo nível de capacidade. Mas se você persistir, algo extraordinário acontece. O desconforto se transforma em uma enxurrada de pensamentos originais e de alto nível. De repente, você está tendo ideias que não surgiam há meses, soluções para problemas que pareciam impossíveis. Aparecem totalmente formadas. Conexões entre conceitos aparentemente não relacionados se tornam óbvias.
Esses são os dividendos do tédio. O retorno sobre o investimento de disciplina mental. E eles são reais, mensuráveis e extremamente valiosos. Aqui estão as instruções práticas. Para aproveitar esses dividendos, primeiro, mantenha um caderno por perto durante suas sessões do vazio. Quando insights surgirem, e eles vão surgir, capture-os imediatamente. Não com o celular, com caneta e papel. O ato físico de escrever à mão reforça as conexões neurais. Segundo, não tente forçar os insights a aparecerem. O vazio não é brainstorming ativo. É criar as condições para que seu subconsciente trabalhe sem interferência consciente. Pense nisso como plantar sementes e deixá-las germinar, não como cavar o solo a cada 5 minutos, para ver se algo cresceu. Terceiro, esteja preparado para insights. Em momentos inconvenientes, algumas das suas melhores ideias vão surgir no chuveiro, na caminhada, quando você está quase dormindo. Isso não é acidente. É seu cérebro finalmente tendo espaço para processar sem ser interrompido. E aqui está a vantagem competitiva real. Enquanto todo mundo está consumindo o mesmo conteúdo reciclado, respondendo aos mesmos estímulos algorítmicos, pensando os mesmos pensamentos pré-fabricados, você está gerando pensamento original. Você está criando a partir do vazio, não reciclando o que já existe. Em um mundo onde todos estão distraídos e mentalmente fatigados, a capacidade de pensar profundamente e criar originalmente é como ter visão de raio-x enquanto todos os outros estão vendados. Vamos deixar uma coisa muito clara. O tédio estratégico não é sobre produtividade, não é sobre criar mais conteúdo ou ganhar mais dinheiro. Embora essas coisas frequentemente sejam consequências naturais, é sobre algo muito mais fundamental. É sobre reconquistar soberania, sobre sua própria consciência. Todo homem que não consegue ficar sozinho com seus pensamentos, por 1 hora, está admitindo uma verdade brutal. Ele não governa sua própria mente. Algo ou alguém está governando por ele. Algoritmos, corporações, dopamina barata, qualquer coisa, menos ele mesmo, redefinindo o tédio. Não é uma falha, uma fraqueza ou tempo perdido. É o teste decisivo da força interior de um homem. É a pergunta fundamental. Você tem a disciplina e a coragem de habitar sua própria consciência, sem muletas externas? Se a resposta for não, você não é livre. Você é um escravo de alta tecnologia, com ilusões de autonomia. Mas se a resposta for sim, se você consegue sentar no vazio e não apenas sobreviver, mas prosperar nele, então você cruzou um limiar. Você saiu da categoria de consumidor reativo e entrou na categoria de arquiteto proativo da própria realidade. A transformação a longo prazo é profunda. Depois de meses praticando o vazio, você vai notar mudanças fundamentais. Primeiro, sua tolerância para ruído e distração vai diminuir drasticamente. Coisas que antes capturavam sua atenção automaticamente vão parecer tolas, superficiais, indignas do seu tempo mental. Segundo, sua capacidade de concentração vai se expandir exponencialmente. Trabalho profundo de 4-6 horas vai se tornar não apenas possível, mas prazeroso. Terceiro, e mais importante, você vai começar a confiar nos seus próprios pensamentos novamente. Você não vai precisar da validação constante, de likes, comentários ou aprovação externa. Você vai saber que suas ideias têm valor, porque elas vieram do silêncio, não do echo chamber digital. Esse é o autodomínio radical. Não é sobre controlar outras pessoas ou circunstâncias. É sobre governar absolutamente. O único território que importa, seu próprio espaço mental. Então aqui está seu desafio. Não peço que você acredite em mim. Peço que você teste empiricamente. Por 30 dias, integre 1 hora de vazio de zero estímulo na sua rotina diária. 1 hora onde você não consome absolutamente nada, sem inputs, apenas você e seus pensamentos. Pode ser de manhã cedo, antes do mundo acordar. Pode ser à noite, depois que todos dormem. Pode ser dividido em 2 sessões de 30 minutos. O timing não importa. O que importa é o compromisso total com a ausência de estímulo. Nos primeiros dias você vai me odiar. Vai pensar que isso é perda de tempo. Vai inventar 1000 desculpas sobre por que você não pode fazer isso. Mas se você persistir, se você atravessar o desconforto e chegar do outro lado, você vai descobrir algo que a economia da atenção tentou desesperadamente esconder de você. Você não precisa de mais conteúdo. Você não precisa de mais informação. Você não precisa de mais estímulo. Você precisa de menos, muito menos,
Você precisa recuperar o domínio criativo que define o líder moderno. Porque no final das contas, em um mundo onde todo mundo está correndo desesperadamente para consumir o máximo possível, o homem que tem a coragem de parar, sentar no silêncio e pensar, esse homem vai herdar o futuro. A escolha é sua. Você pode continuar sendo castrado digitalmente por algoritmos projetados para te manter passivo, ou você pode reclamar seu poder. Deixa nos comentários se você aceita o desafio de 30 dias do vazio. E se você já pratica algo parecido, conta a sua experiência. Vamos construir uma comunidade de homens que se recusam a ser consumidores passivos. E se esse vídeo ressoou com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A castração digital é uma epidemia silenciosa. É hora de acordar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, abraço vazio.